Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Esporte, inclusão e desenvolvimento humano são os temas deste novo episódio do Norocast. Em Nova Esperança, uma iniciativa transformadora vem ganhando destaque ao integrar educação, desenvolvimento humano e inclusão social por meio do esporte. Tal iniciativa, intitulada A Criança, o Esporte, uma necessidade urgente nos dias de hoje, parte do reconhecimento do poder das práticas esportivas na formação integral das crianças, indo muito além da atividade física. O tema que é abordado neste episódio do Norocast, podcast do Jornal Noroeste, traz uma conversa com três profissionais de ampla experiência em suas áreas de atuação. Graziele Bach, que é diretora da Escola Estadual Cônigo, graduada em Geografia e Pedagogia, com diversas especializações pela Unespar. Oswaldo Manzotti Júnior, que é professor de Educação Física, treinador de voleibol e coordenador técnico do Instituto Internacional de Esportes 14 de Dezembro. E Jefferson Eduardo Fontinhas, que é psicólogo, graduado pelo Centro Universitário Uningá, especialista em terapia cognitivo-comportamental, independência química e qualidade de vida, com capacitação em neuropsicologia pela FAMESP de Ribeirão Preto. A iniciativa de acreditar no esporte, trazer o esporte como um dos pilares fundamentais para o crescimento de crianças, promovendo não só o desenvolvimento motor e a saúde física, mas também o equilíbrio emocional, a capacidade de concentração e socialização. Além disso, o engajamento em atividades esportivas desde cedo fortalece valores como disciplina, respeito, cooperação, resiliência e cidadania. Por meio de ações esportivas contínuas e orientadas, a proposta visa combater a vulnerabilidade social, fomentar a inclusão e ampliar as oportunidades de crescimento pessoal e coletivo. Outro aspecto central é o estímulo à adoção de hábitos saudáveis desde a infância, promovendo bem-estar físico, mental a longo prazo. A iniciativa ainda reforça a importância de se desenvolver e incentivar a prática da atividade física, o envolvimento das escolas, das famílias, do poder público na criação de ambientes adequados e na implementação de políticas públicas que valorizem o esporte como parte essencial do processo educativo. Quando o acesso ao esporte é estruturado e seguro, toda a comunidade colhe os frutos, com mais saúde, menos desigualdade e uma maior, melhor dizendo, perspectiva de futuro. Esse episódio do Noroncast oferece aí reflexões fundamentais sobre o presente e o futuro de nossas crianças e sobre como o esporte pode ser uma ferramenta estratégica para a transformação social e o desenvolvimento humano sustentável. Sejam todos bem-vindos ao Norocast. Jefferson, Oswaldo, Grazi, agradecemos a presença de vocês aqui para falar de um tema tão importante que é a criança, o esporte, né? Eu gostaria de que vocês falassem um pouco como que surgiu essa iniciativa voltada à criança e à prática esportiva. Olha, a gente que tem um pouquinho mais de idade, né, sabe que a gente tinha poucos atrativos. Então, há um tempo atrás, me veio assim, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, né? Hoje as crianças procuram pouco o esporte. Então, o ideal é nós encontrarmos formas de levar as crianças hoje para o esporte, né? E nós sabemos de toda essa importância do esporte na vida da criança. Então, nós precisamos criar oportunidades para elas. E essas oportunidades sempre motivado pelos pais, né? Quanto mais os pais motivarem, incentivar os filhos a participarem, isso é muito importante, porque muitas crianças hoje ainda estão na questão da tela, né? A questão do celular, e criança de 5, 6 anos, ou até mais da faixa etária ali, com transtorno de ansiedade. E o esporte contribui muito na prevenção desses transtornos de ansiedade, depressão. A neuropsicologia sempre reforça que a janela de oportunidade se abre aos 2 anos e se fecha aos 11.
tudo que acontece, principalmente nesse período, influencia para toda a vida, né, do ser humano. Então, se entrar ali, estimulando, incentivando, o esporte vai ajudar, contribuindo com a autoestima, né, a interação social no relacionamento, autoestima, lidar com frustrações. Né, até tive o prazer de poder participar, né, como Oswaldo foi convidado com as meninas do vôlei, foi uma experiência muito bacana, né? Pude passar também, levar da teoria para a prática ali para elas, né? Então eu vi ali que a questão, o primeiro dia, né, Oswaldo, que eu fiz o contato com eles lá, eu perguntei para não expor nomes, eu falei qual que é a maior dificuldade? Que é o medo de errar, o medo de, assim, a questão de avançar, né? Então, o medo é inimigo do sucesso. Então, quando começa a trabalhar, socializar com um bom profissional, coordenando, né, uma boa equipe, o sucesso é garantido. E o Oswaldo disse ali que hoje as crianças têm dificuldade, né, de vir pro esporte. E qual o objetivo principal aí dessa iniciativa de vocês, assim, em trazer as crianças mesmo para o esporte, em mostrar que tem que incentivar? Essa é a ideia do projeto. Tem uma coisa que é extremamente importante no esporte, nós precisamos de quantidade. Né? Quanto mais crianças estiverem praticando o esporte, maior a probabilidade de aparecer um talento, né? Em vários aspectos. Mas nós tínhamos uma dificuldade, assim, quando nós éramos criança, a gente andava solto pela cidade. A gente andava a pé, a gente andava de bicicleta. Hoje as crianças não andam mais sozinhas. Né? O pai tem medo de deixar a filha aí sozinha na esquina. Então, assim, nós precisamos buscar essas crianças. Aonde que essas crianças estão? Elas continuam na escola. Então, a escola também é uma grande incentivadora também desse processo, né? Então, a escola, porque o maior contato hoje dessas crianças é com a escola, né? Então, a escola é o lugar onde eles estão todo dia, onde a família deixa eles lá. Então, a escola também é hoje uma porta para conseguir levar essas crianças também para o esporte. Então, a gente precisa do incentivo do esporte, a gente precisa do incentivo da família, mas a gente também precisa do incentivo da escola. Então, a escola também é um incentivador para estar trazendo hoje as nossas crianças, os nossos adolescentes para as práticas esportivas. E ainda dentro dessa questão, a gente percebe hoje a dificuldade da socialização, né? Porque a tecnologia, ela aproximou quem está longe, mas distanciou quem está perto. E o que a gente percebe é que essas iniciativas, é, como a que vocês estão desenvolvendo, buscam justamente promover a prática esportiva, mas também através dela advém a questão da socialização. Seria essa a parte principal, talvez esse objetivo. O Jefferson, como psicólogo, né, sabe muito bem também da importância é, da interação social que deságua nos aspectos socioemocionais. Sim. Segundo a neurociência, existe a neuroplasticidade. Então, quando a pessoa começa a socializar, começa a interagir com o outro, né, vai melhorando da autoestima, lidando, entendendo que o outro também, né, tem as dificuldades, tem as limitações, aí vai adquirindo a autonomia, né, melhora a autonomia e a empatia, vai trabalhando isso. Porque a socialização, seja da mesma faixa etária ou outro, conduzida por profissionais, por exemplo, a porta, né, aberta que é a escola, né, depois tem profissionais que vai conduzindo ali, ajudando as crianças a lidarem, ou as adolescentes, com regras, disciplinas, e é nesse meio, é na interação com o outro, se descobrindo e se desenvolvendo. Né? Eu não sei qual que é a visão de vocês hoje, como que está no aqui e agora, recentemente, né, nesse ambiente. Você está evoluindo, como estão os resultados, né? Qual a percepção de vocês? Nós temos situações diferentes, né? Quando criança, a gente convivia muito na rua, brincava, tinha grupo de amigos, a gente brincava, brigava, voltava. Né? Hoje tem o cancelamento, né? Simplesmente você cancela. O que a gente acaba vivendo no esporte? Eu posso gostar ou não gostar de você. Eu não posso te cancelar. Como que eu vou te cancelar dentro da quadra? É impossível.
Eu sou o levantador da equipe, você é o atacante, eu tô brigado com você, mas eu preciso que você ganhe o jogo para mim. E aí? Não dá para te cancelar. Né? Então, essa convivência em grupo, ela é complicada, mas ela é extremamente importante. Então, assim, a gente vai trabalhar aspectos físicos, técnicos, táticos, mas essa socialização, e aí eles vão aprender que eles vão conviver com pessoas que eles amam, que eles gostam, que eles não gostam muito, mas eles têm que aprender a conviver com todas as pessoas. Né? Você pode não ser meu melhor amigo, mas você é do meu time, eu vou te defender e eu vou te proteger, porque você faz parte da minha equipe, né? Mesmo não sendo meu melhor amigo. Aprender a trabalhar em grupo, Isso é uma coisa que reflete na escola, né? Porque é uma prática do esporte, mas que ela vai refletir lá dentro da escola, porque a questão do socializar, do trabalhar em grupo, da empatia, então é tudo que o esporte trabalha e que quando é bem trabalhado no esporte, ele vai refletir lá dentro da escola. Então eu tenho aqueles alunos que eles tinham dificuldade em exercer atividades em grupos, dificuldade em se relacionar um com o outro, e através do esporte isso melhorou muito, né? Então são situações que acontecem lá fora, na prática esportiva, e eles conseguem trazer todos esses benefícios também para dentro da escola. Então eles conseguem, né, melhorar muito essa questão da empatia, essa questão do trabalhar em grupo, evoluir, né? Eles se ajudam mutuamente, então eles conseguem separar muito essa questão do gostar, né? Porque hoje é o cancelar, o bloquear, né? Então, assim, eu te bloqueio, né? Então, dentro da prática esportiva não tem isso. E eles levam daí todos esses benefícios para dentro da escola também. E você teve uma experiência muito boa esse ano lá na tua escola, né, Grace? Ah, tive. Com certeza foi uma experiência gratificante, né? Nós conseguimos formar um time, né? Um grupo do nosso vôlei. Então, assim, foi a primeira vez que a nossa escola conseguiu ter uma medalha, que conseguiu participar, e a gente conseguiu unir, assim, alunos que eram de características muito diferentes. Muito diferentes. Então, assim, no momento foi um desafio, né? A gente falava, será que isso vai dar certo? Mas, assim, a gente viu que quando eles estão ali, eles se uniram, entraram em quadra, era uma equipe de verdade, né? Então é muito gratificante isso, com certeza. Essa, o coletivo, né? A É, valorização do coletivo numa sociedade que prega tanto individualismo. Eu tenho que me destacar, eu tenho que ser melhor, tal. E isso tem sido vendido com muita força. E a Graça trouxe um ponto interessante quando ela traz para a escola, o Oswaldo falou, né, disso aí que ela viu. E assim, nós temos aqui na mesa um psicólogo, um professor de educação física e treinador, uma diretora da escola, mostrando que essa junção de forças, o resultado que está aparecendo aí para a sociedade. Quando a Grazi fala da educação, né, eu pensei assim, então a iniciativa de vocês, ela reflete tanto aí na parte educacional e depois também ali no social. Foi isso que motivou o desenvolvimento desse projeto, dessa iniciativa? É, eu sempre coloquei que o esporte é muito mais do que esporte. Né? Eu sempre disse que é, as crianças poderiam, e eu hoje vivo dessa forma, né? Não consigo mais jogar o voleibol que eu jogava. Mas as coisas que eu aprendi na quadra, elas seguem comigo a vida toda. Né? Então, assim, é, é, a gente é muito mais do que um treinador de esporte, a gente é um formador de pessoas. Né? E o esporte é um grande instrumento, né, de formação integral da criança. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos da ajuda da família, para que a família entenda isso e pague um certo preço, né, de trabalho, de dedicação, para conseguir levar essas crianças. Porque hoje é complicado, as crianças não vão andar sozinhas. A maioria dos pais não deixam as crianças andarem sozinhas. Os pais não têm tempo, os pais trabalham, correm de um lado para o outro. Então, assim, mas tem o vizinho que vai levar o filho também, dá para juntar, tem a tia, tem o avô, tem a avó, que podem estar levando. Então, assim, existem formas, né, existem caminhos, mas a gente tem que estar disposto a pagar esse preço. O esporte vai colaborar com a formação da criança em todos os aspectos. Né? Uma necessidade da criança é pertencer a um grupo.
ela precisa pertencer, né? Hoje não é mais indivíduos que gostavam e que aprenderam a conhecer o voleibol na escola Cônego. Hoje é equipe de voleibol. Então, assim, hoje eles são equipe de voleibol da escola Cônego. Então, assim, hoje eles pertencem ao grupo, hoje eles pertencem à escola. Eles vão ter orgulho de serem da equipe de voleibol e eles vão ter orgulho de pertencer àquela escola. E eles vão defender isso, né? Então, a gente já passa a ter um sentimento de pertencimento. E eles pertencem aos atletas que pensam em alimentação boa, que pensam no caminho do bem, que vão se esforçar pra caramba, que vão se frustrar, que vão aprender a chorar, que vão aprender a lutar, a não desistir, né? Então, é isso que nós enxergamos do esporte e que nós queremos que outras pessoas, que principalmente os pais, enxerguem nas crianças o potencial que tem o esporte. Eu acho interessante essa questão da noção de equipe, né? Aqui nós temos uma equipe durante a gravação desse programa. Sem o Caio que está ali operando o equipamento, talvez as pessoas não estejam vendo ele, mas ele é fundamental. Nós aqui apresentando, aparecemos para o público, mas existe toda uma equipe, toda uma logística que faz a coisa acontecer. Certa vez eu vi um pai, ele é cantor, e ele dizendo assim, olha, eu sempre falei para o meu filho, você tem que ser o vocalista da banda, porque os outros não têm a devida importância, a devida relevância. Ou seja, quais valores esse pai está passando para o filho? Dizendo que ele, por si só, valerá do talento da voz, mas sem a harmonização de todo um conjunto. E passando noções erradas, né? Quando que na verdade é na junção que a coisa acontece. O esporte justamente tem essa química, né? Sim. Que é, como a Grazi muito bem explicou, através das diferenças existentes, diferença de temperamento, diferença até mesmo talvez de porte físico, de habilidade, mas quem vai sair ganhando é o todo. Talvez eu não vou ser um bom bloqueador, mas eu posso ser um bom Levantador, levantador, que faz a recepção, que não demanda talvez tanta altura, né? altura, exatamente. Esses tempos eu fui assistir os jogos ali, eu sempre gostei do Maringá Vôlei, e eu vi que a menina da recepção era uma colombiana, muito boa, por sinal. E ela era baixinha e se destacava no meio das outras jogadoras que eram bem altas. Mas para aquela função, o biotipo dela favorecia por conta da agilidade, né? Então o esporte e o vôlei não é diferente, né? Nós temos que ter a noção de que é o conjunto que deve prevalecer, porque no final é a equipe que ganhou. Sim. Não é um ganho pessoal. Obviamente, cada um celebra as conquistas pessoais, Sim. mas pensando que o todo foi partícipe na construção de algo que o coletivo saiu ganhando, né? Que as pessoas envolvidas saíram ganhando, o nome da instituição, o nome do projeto, os ganhos, né, psicossociais, emocionais. Então é toda essa questão. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais quais as instituições que estão envolvidas nessa iniciativa. A Escola Cônego, né? Eu estudei lá na Escola Cônego, não sei se você sabe, Grazi. Não sabia. De 80 a 83 eu estudei lá na Escola Cônego, né? Mas isso aí é coisa do... Foi lá, ó, quase capelinho. Acho que o técnico que dá nome à escola era vivo, né? Mas, enfim, e assim, eu sei que é uma instituição envolvida, a Secretaria de Esportes, vocês ali do esporte, né? Do vôlei e também a parte da psicologia envolvida. Quem mais está? Olha, eu faço parte do Instituto, né? 14 de dezembro. É um instituto que nós criamos há bastante tempo, há mais de 13 anos. E há 3 anos atrás nós retomamos a história com o voleibol feminino e vários pais se uniram para a gente montar a nova diretoria, para colocar em prática. Hoje nós
temos alguns patrocinadores que ajudam, conseguimos um grande patrocínio com o Banco Cressol, fizemos projetos da Secretaria de Estado para o esporte, passamos já da primeira fase agora para aprovação desse projeto, vamos fazer projeto para o Ministério do Esporte Federal, né? Então, assim, o Instituto, ele cuida basicamente do voleibol feminino, né? Mas eu também sou funcionário da Prefeitura, lá na Secretaria de Esportes nós estamos com vários esportes, com atletismo, com handebol, com futsal, com futebol, né? O que as crianças precisam é que, como você estava falando, né? Tem crianças grandes, pequenas, tem criança que gosta da adrenalina, que vai para a quadra jogar um voleibol, tem criança que pode gostar de um xadrez, de um tênis de mesa. Então, assim, o que o poder público precisa? Oferecer todas as modalidades, né? Dentro do possível, oferecer o todo, né? Mas nós temos muitas crianças no nosso município e o número de crianças que praticam esporte é bem pequeno, perto do número de crianças que nós temos. Não sei se nós temos 1.000 crianças, não temos de forma nenhuma, sei lá, 500 crianças praticando esporte hoje. É muito pouco perto do número de crianças que nós temos no município, né? Então, assim, a Grazi transformou a escola Cônego, né? Eu fui esses dias atrás lá, tá lá assim, antes da Grazi e depois da Grazi, né? A escola tá muito bonita, muito organizada. Ela viu o valor do esporte, transformador do esporte lá na escola dela, como que mudou o comportamento dos alunos, né? O Jefferson é um baita de um profissional, fez um trabalho maravilhoso com as nossas equipes lá. Então, assim, mas a gente quer estruturar tudo isso, a gente quer não só, eu quero que o Jefferson volte a trabalhar com a gente, eu quero um psicólogo, fisioterapeuta, preparador físico. Nós precisamos construir toda essa estrutura, né, dentro do esporte. Mas nós precisamos de todas as modalidades. Tem muitas crianças. E nós precisamos trazer mais crianças, né? Esse é o Mais nosso grande crianças. desafio também, é conseguir trazer mais crianças, né? E a gente tem um grupo, né? Eu faço parte do grupo de WhatsApp dos meus alunos lá que praticam voleibol. E eu vejo, assim, aquela coisa, até aquele olhar meio materno mesmo que a gente tem, né? Porque eles falam assim, olha, tô indo pro treino. Então, assim, aquela segurança. Eu sei que se ele tá lá, ele tá bem cuidado. Então, ele não tá na rua, ele não tá fazendo nada de errado. Então, esse também é um olhar, né? E que dá um alívio quando eu falo, opa, hoje está todo mundo indo para o treino, né? É gostoso. E como eles precisam disso também, né? Essa fase agora que a gente estava num treinamento mais intensivo, a necessidade de acompanhar eles. Então, eles queriam que eu fosse todo dia dar uma passadinha no ginásio para olhar eles treinarem. Então, assim, eles precisam também ser cuidados, né? Reconhecidos, né? Então, isso é muito bacana. Então, a gente também tem uma adolescente, jovens, que está buscando, pedindo esse olhar, pedindo esse apoio. Então, a gente precisa trazer mais jovens, né, Oswaldo? Trazer, igual falou, o município hoje também oferta vários, né, modalidades, o aluno tem que ver o que ele tem aptidão, a criança pode fazer aí esse teste, né? Mas a gente precisa trazer mais jovens aí para os nossos esportes. Gostaria de acrescentar algo aqui, pela experiência da prática da psicologia que aconteceu recentemente, né? Claro que existe o sigilo, mas só para acrescentar como que é importante esse incentivo, né? Você estava falando do eclético ali, né? Do vôlei, futebol, até você falou do xadrez, a diversidade quando acontece. Por exemplo, eu trabalho no centro de especialidade ali em Presidente Castelo Branco, mas também tenho a clínica aqui em Nova Esperança e tive duas experiências interessantes com duas crianças com a crença de que eu não sou bom o suficiente em nada. Quer dizer, estava faltando motivação. Quando começou, aí o psicólogo, é claro, ele vai trabalhar ali para entender o contexto familiar ali e quais são os caminhos, né, para poder guiar essa criança. E um deles foi o esporte. E aí ele começou a aptidão, né, que a Grazi falou ali. É, aí eu comecei a ser um bom levantador. Eu não dei certo no gol, mas eu fui para a linha. E essa criança começou, eu sou bom em alguma coisa. Começou a se alinhar, interagir, foi se motivando. Então, quer dizer, até dei alta para essas crianças, uma de 8 anos, outra de 10 anos. Uma de Castelo Branco, outra do município aqui.
foi uma transformação na vida das pessoas. Então, por isso que é a questão socioemocional. É claro que com um treinador, você não está dando certo aqui no gol, mas vamos experimentar aqui. Você tem outro tipo de aptidão que pode ser desenvolvida. E assim aconteceu. Então, são exemplos práticos, concretos aqui que eu trago que eu presenciei, né? E digo aqui que o feedback é promissor. E com relação até ao que a Grazi colocou também, essas crianças, muitas delas estão buscando a validação, validação é essa que elas não encontram no próprio lar. Isso, Porque perfeito. talvez a dificuldade familiar, seja de ordem financeira ou de outro aspecto, acaba levantando um muro entre a criança e os seus genitores. Algumas até criadas sem pais, sem fortalecimento dos vínculos, e quando vem para o esporte e encontra ali pessoas que estão engajadas em prol de um bem comum, quando manda mensagem no grupo de WhatsApp falando, olha, eu estou indo pro vôlei, o que que ela está buscando? Olha, aqui neste ambiente eu sou aceito, eu tenho voz e vez. E quando vocês vão lá e acompanham a criança de perto, ela fala assim, no pensamento, olha, eu tenho valor, porque a minha professora e eu vivenciei isso. E o professor de educação física, talvez o Oswaldo consiga mensurar isso melhor, mas ele tem um papel paternal que é algo incrível, algo que as dificuldades familiares elas são suplantadas, vencidas através do papel do professor. Seja o professor de educação física, o professor da disciplina com a qual o aluno mais se identifica, e ele exerce esse papel paternal, muitas vezes até sem ter noção de que isso é estabelecido. Isso é muito, muito interessante, né? Essa semana eu estava lendo algumas coisas sobre o Viktor Frankl, né, o psiquiatra. E ele coloca assim que o ser humano precisa ter um sentido na vida, ele precisa encontrar um propósito. Quando a criança pratica o esporte, ela encontra um sentido. Ela passa a pagar o preço, né? Eu pertenço a esse grupo, é isso que eu quero. Ela vai aprender a lutar, ela vai aprender a superar as frustrações, o desânimo, e ela passa a pertencer. Isso faz toda a diferença na vida da criança, né? É, ela pertence àquele grupo, ela está disposta a se sacrificar, ela está disposta a melhorar, ela aumenta as horas de treinamento, ela se dedica mais. Então, veja, olha o que o esporte está fazendo na vida dessa criança. Está ensinando tudo aquilo que ela precisa para ela ser uma pessoa lutadora, uma pessoa resiliente, né? Ela passou a fazer parte, ela tem um objetivo. E é muito complicado porque aí eles passam a sonhar, né? Então eles querem ser jogadores da seleção, eles querem jogar igual o Neymar, e aí você fala assim, pô, mas essa criança não tem esse talento, né? Provavelmente ela não vai, e a grande maioria não vai, né? Mas ela fez uma das coisas mais importantes da vida dela. Sonhar. Ela aprendeu a sonhar. Ela aprendeu a sonhar e ela aprendeu a querer ser melhor. E isso ela vai carregar para a vida inteira, né? Esse é o poder transformador do esporte, né? Assim, eu quero ser o titular da equipe. Simples, como eu digo assim para elas. O problema é seu. Então, o que você precisa? Você quer ser? Então, chegue antes, se dedique mais, tenha mais foco, tenha mais autopercepção, comece a avaliar o que você é, o que você é capaz, tenha uma fé enorme, né? Acredite em você, acredite que você é capaz e corra atrás, né? Então, assim, eu não dou treino para ter atletas na seleção. Eu dou treino para ter pessoas melhores, né? Então, isso vai fazer eles serem atletas bons, né? E quanto a isso que você falou de paternalismo, uma das coisas que está muito na minha cabeça é um dia eu recebi um abraço de uma
das minhas atletas e ela falou assim: Nossa, você tem abraço de pai. Que legal. Né? Então, assim, é uma coisa, é o sentimento que a gente vive ali com as crianças. Né? É o paternalismo mesmo. Eu tenho atletas de pais, eu já tenho atletas que são avós, né? E a gente encontra e o sentimento é o mesmo. Tanto eles com a gente e a gente com eles. É esse sentimento de paternalismo mesmo. Então eu só posso mencionar o que disse Exupéry: tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. É isso, é responsabilidade. Essa responsabilidade paternal, essa transferência, essa construção, ao melhor, do ambiente de afeto, é para pessoas realmente iluminadas, pessoas que fazem da sua profissão uma devoção, e a responsabilidade, né? Nós somos responsáveis por aqueles que cruzam o nosso caminho, os quais nós cativamos, seja por conta do nosso trabalho, seja por conta da nossa maneira de agir também em outras questões. Então é uma responsabilidade coletiva, né? E individual também ao mesmo tempo. É aquela situação que a gente fala, né? A gente não faz só o que é nossa obrigação, né? A gente faz muito mais que Vai a nossa além. obrigação porque a gente ama, né? Então a gente não quer que o aluno vá para a escola só para ele aprender o conteúdo. Não, a gente quer que ele se sinta acolhido, que ele se sinta amado, protegido. Quando vai para o treino de vôlei, é a mesma coisa. Ele lá ele é acolhido, amado, protegido. Então, esses ensinamentos eles também trazem para eles, né? E uma coisa também que eu achei bem bacana nesses jogos, que eu falei, atleta inspiram atletas, né? Porque eles vão inspirando os mais novos. Aquilo dá uma inspiração gigantesca neles. Os menores olhando, ele fala, olha, eu quero sacar daquele jeito. Eu estava assistindo o jogo de uma das equipes do Oswaldo, era a equipe mais velha, lá em Terra Rica. E eu estava com as meninas mais novas, né? Gente, como elas são educadas, como elas acolhem a gente. E aí elas olhavam as colegas mais velhas jogando, olha fulana, olha lá o jeito que ela fez. Então assim, é muito bacana essa inspiração que tem dentro daquele time, né? Então aquilo enche mesmo o coração da gente de orgulho e de alegria de estar vendo aquilo. E o que a gente colhe é isso, né? É fruto desse trabalho feito mesmo, com amor, com dedicação, com coração mesmo. Então é muito gratificante, sim. Por isso o desenvolvimento humano, né? A formação da identidade, é, a contribuir nessa formação para tem crianças, adolescentes, então com crise existencial. Quando começa a se inserir num grupo, né, que tem pessoas ali, né, que são os pilares, como referência paterna, referência materna, isso vai incentivando, motivando, também vejo isso dentro da prática clínica, referência, quando tem famílias com vínculos fragilizados, através dali, da socialização, principalmente do esporte, a gente vê um resultado totalmente eficaz. Não faz muito tempo eu estava lendo algo que dizia dessa geração agora, né, de pais assim mais super protetores, e aí foi criado esse conceito a ponto da criança sair na rua até para brincar, ter medo de se machucar e tudo. O Oswaldo disse logo no início aqui da nossa conversa sobre essa dificuldade das crianças. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos, eu treinava, era ali no campão, futebol. E aí parecia um estacionamento de bicicletas ali. Sim. Ninguém ia de bicicleta, outro ia a pé, tal, levava bolsinha. E dificilmente, é raro meu pai ter conseguido me levar, porque como professor ele tinha também, mas eu ia até o campão. E aí entra a parte da escola. Por quê? Nós treinávamos lá, é que eu falo, revelar um segredo, né? Não me tornei craque no futebol só porque o nome da escolinha é Escolinha de Futebol Craques do Amanhã. Como amanhã nunca chega, né? Então, sempre... então, por isso que eu não me tornei craque, né? Talvez aí tinha que mudar o nome da escolinha. Mas tinha um monitoramento, assim, não sei se é nem a palavra correta, monitoramento, mas como o aluno ia na escola, se ele ia bem, se ele tirava boas notas. Porque fazia, você vem treinar, legal, mas você também tem que se dedicar lá na escola. E assim, Grazi, você viu aí essa diferença dos alunos no processo de aprendizagem, a melhoria do aluno também dentro da sala de aula? Ah, com certeza, tá? Isso aí é fato, tá? Então, a gente consegue ver isso daí claramente. E essa melhora não é assim, só na questão da educação física, não. Então, assim, quando o aluno ele pratica esse esporte, ele contribui aí de várias formas. Então, a gente vai falar tanto do desenvolvimento cognitivo do aluno, quanto do socioemocional.
No cognitivo, aí nós podemos citar melhora de concentração, melhora do foco, o estímulo à memória, o desenvolvimento do raciocínio lógico, resolução de problemas, né? O aumento da criatividade. Então, gente, é evidente que isso acontece sim, tá? E a gente nem precisa estar, é uma coisa hoje meio que natural. Então, o aluno ele faz isso, ele já consegue estar desenvolvendo isso lá no esporte e ele vai trazer ali dentro da sala de aula. E o que a gente precisa também entender é que o esporte, ele não é só uma atividade física, né? Ele é uma ferramenta pedagógica importantíssima e que ele consegue fazer com que as nossas crianças tenham não só melhores notas na escola, mas também que ele consegue trazer essas crianças para serem pessoas mais resilientes e também mais colaboradoras aí na nossa sociedade, tá? Então, isso a gente vê essa mudança gritante nesses grupos que praticam o esporte, com toda Ou certeza. seja, Graça, a escola tem integrado na sua proposta pedagógica o esporte como uma ferramenta eficaz na construção de valores, nesse senso de pertencimento, né? Como muito bem o Oswaldo colocou, e isso você percebe no dia a dia dos envolvidos. Sim, a gente percebe muito, né? Quando a gente fala assim, essas mudanças, então essas mudanças também, a gente vai na questão da disciplina, por exemplo. Então, o aluno que ele pratica o esporte, ele tem mais disciplina. E aí vai tendo aquelas consequências. Se eu tenho mais disciplina, eu já também melhoro a minha frequência. Eu não falto, porque a disciplina também é isso, né? Então, eu não falto. Eu vou ser mais o quê? Eu sou mais engajado, eu participo melhor das atividades. Outra coisa importante também que nós notamos é a melhora da colaboração entre eles. Hoje, como eu já disse, os nossos alunos trabalham melhor em grupo, eles conseguem dividir essas tarefas e eles se autoajudam. Então, ele também tem esse senso de ajudar um ao outro, né? E uma coisa assim também que eu acho que é muito gratificante entre todas as melhoras que nós já observamos é o aumento da autoconfiança. Isso é muito importante para nós quanto escola, porque a gente tinha assim, muitos alunos que eles eram tímidos, retraídos, não participavam. E hoje não. Hoje esses alunos eles conseguem participar, eles conseguem expor ali a sua opinião. Então essas são assim mudanças que a gente consegue visualizar dentro desses grupos que praticam esportes. Então são várias, né? Vários crescimentos que a gente consegue observar. Eu me lembro, Grazi, uma vez eu li, não sei se é uma história ou uma história, né, se é real ou fictícia, diz que numa determinada instituição de ensino houve a competição entre os alunos e alguns pais cujos filhos ficaram abaixo, né, na pontuação final foram até a direção da escola reclamar que seus filhos não foram premiados, né? E daí diz que a partir de então essa instituição estabeleceu que nas atividades todos receberiam medalhas. Ou seja, você não premia o mérito, você não premia o esforço, você não está ensinando o aluno a conviver com as suas diferenças em relação ao que alcança o primeiro lugar, até mesmo como estímulo para ele se tornar mais resiliente e buscar, né, através da superação, através no seu desenvolvimento pleno, almejar posto uma colocação melhor. E isso nós não estamos falando só sobre esportes. Na vida em si, eu assisti um filme chamado, eu acho que era o Clube do Imperador, onde o professor passa os valores para os seus alunos e ele percebia pessoas de caráter duvidoso ali. E essas pessoas depois, essas pessoas participaram depois de um encontro futuro e aqueles mesmos que burlavam com as suas atitudes no âmbito da escola se tornaram políticos que levaram para a sua vida adulta aquele valor que ele não abriu mão, né? Valores como trapacear, ser corrupto, e levaram para um ambiente além daquele escolar. E interessante é que o que a gente observa é que vocês querem justamente formar cidadãos conscientes. É porque para o esporte, talvez quantos vão sair, né? Um atleta profissional. Mas pessoas, cidadãos, todos serão, né? Então não é isso, Oswaldo? É bem isso mesmo. Eu posso ter a certeza que eu posso, se eu tiver 100 atletas, eu posso formar 100 cidadãos bons. Agora, com 100 atletas, talvez eu não forme nenhum atleta profissional.
Né? Então, essa certeza de nós usarmos o esporte como um instrumento de formação é uma certeza. Né? 100% de êxito. Sim, com certeza. E o que você estava falando, o Jefferson já me ajudou nesses aspectos, né? Pô, eu vou citar alguns exemplos aqui. Eu tenho atleta que tomava ansiolítico desde pequenininha e passou a jogar e a competir e hoje não toma, não precisa mais tomar remédio, né? Esses dias atrás eu tive um pai em lágrimas contando, e a filha dele não tem um potencial enorme de ser atleta, não, mas só dela estar convivendo, dela estar viajando com a equipe, ela se transformou de menina tímida, de menina acanhada, passou a ser outra criança. O pai já tinha levado no psicólogo, no psiquiatra, em tudo quanto é coisa, e a menina não tinha uma evolução. O esporte transformou a menina. Né? Aí, assim, ela não é uma titular da equipe. E ele falou assim: eu não quero saber. Eu quero que ela esteja aqui. Eu quero que ela esteja nesse ambiente. Se ela vai jogar, se ela não vai jogar, não me importa. Não é isso que eu quero. Né? Então, assim, isso é muito emocionante. Né? É muito emocionante. Nós temos casos de atletas que, assim, vão para a competição e não jogam muito, não jogam tanto. Tem pais que proíbem de levar a criança novamente porque ela não jogou. Né? Então, assim, tudo que o esporte está fazendo por ela só se ela for a atleta excepcional. Vale a pena. Uma mãe me perguntou esses tempos atrás, mas a minha filha tem futuro? Aí eu respondi, mas por que ela vai morrer? Aí eu falei para ela, olha, ser uma atleta profissional, ganhar dinheiro com isso, é uma situação E é que não, pouco, né? Também, é difícil, é pouco, são muitas probabilidades, né? Mas se ela pensar em se dedicar, em estudar, em fazer uma faculdade, eu tenho certeza, ela vai ter um futuro brilhante. Né? Agora, futuro, né? Vai morrer, vai ganhar dinheiro, né? É muito complicado, às vezes, esse conceito que os pais têm, né, Jefferson? Sim, eu gostaria de acrescentar aqui também, você falou do ansiolítico, né? Muitas crianças hoje tomam ansiolítico. Começou a praticar o esporte, já começa a fazer o desmame. Por quê? O esporte também, ele é o neurotransmissor, endorfina, serotonina, né? E a dopamina, esses neurotransmissores que desenvolvem o bem-estar, a qualidade de vida muda da pessoa. Então, diminui o cortisol, a ansiedade, que estava um medicamento trabalhando os sintomas da causa, a gente precisava do quê? Do estímulo ali dos pais, né? Colocar na prática esporte. eu tenho lido já de alguns tempos alguns livros nessa temática, né? Aquele Nação Dopamina, A Fábrica de Cretinos Digitais, Celular, Como Dar um Aham. Tempo, Geração Ansiosa, são todos livros que tratam mais ou menos o mesmo tema, essa questão da criança, a ansiedade que tem desenvolvido aí, o Sim. uso excessivo das telas. E aí, o Oswaldo disse dessa mudança, o Jefferson também. Vocês então têm notado mudança no comportamento dessas crianças através do esporte. Esporte. Sim, Isso é visível, assim, é real. assim, nós temos dificuldade no esporte de competição, porque o esporte, você vai para a competição, a competição vai gerar ansiedade, Sim. vai gerar medo, só que assim, elas passam a aprender a enfrentar A essas lidar com a situações, com situação. as situações. Isso. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. Né? É, vai passar ela vai vivenciando isso, ela vai crescendo, ela vai aprendendo a enfrentar. Né? Então nem tudo mais vai fazer tão mal como fazia para ela. Né? Ela passa a ter ferramentas para poder enfrentar as situações.
É aquela situação que a gente coloca ali, né? Que quando a gente fala assim, um professor de educação física que trabalha mesmo em educação física lá dentro do seu integral, com tudo, o que que ele pensa? Ele pensa no contexto como um todo, né? Então ele não vai ver a educação física só aquele momento igual do treino, de ser um atleta profissional, ou só estar ali para gastar energia. Então ele vai ver aquilo ali como uma ótima oportunidade também para ensinar valores. Então ele vai estar trabalhando com ele a questão também de valores de respeito, ética, como respeitar o adversário, vai ensinar que ganhar o treino, ganhar o jogo é legal, mas é isso que o Oswaldo acabou de falar, e lidar com a derrota. Eu também preciso lidar com ela. Eu preciso aprender com ela, que às vezes eu aprendo isso ainda muito mais com a derrota do que só ganhando, né? Então ele vai trabalhar, acho que tudo nesse contexto geral ali, né? É um desenvolvimento completo, é cognitivo, é social, é emocional. Então ele vai estar trabalhando tudo isso, né, com esses jovens. Então isso é muito importante. Não é só a prática do treino, né? Mas é todo esse contexto É global. envolvido no treino. É realmente a formação do ser humano, né? E aí entra a questão também dos pais, né? Porque às vezes o pai sonhou em ser um jogador profissional, sonhou em ser um jogador de vôlei profissional e ele acaba. Nós conversamos até com a Luísa Graziella, também uma psicóloga que esteve aqui recentemente, colunista do jornal, sobre o pai transferir para o filho aquele desejo, né, que ele teve e aquela frustração e exercer uma cobrança demasiada. Também a ponto de que o filho não é escalado para jogar e o pai fala assim: fica tranquilo, eu vou lá falar com o técnico. E às vezes o professor não deu o aluno não tirou uma boa nota, eu falo, eu vou falar com a professora sobre essa nota baixa. Quer dizer, ele não tem um olhar para o filho, ele tem um olhar para resolver o problema de imediato, mas sem pensar que ele está formando pessoas que precisam desenvolver o seu caráter, as suas habilidades, se tornarem resilientes, né? Então é algo que é multidisciplinar, né? Teria que ter Sim, um tratamento também, até com os próprios pais em relação a isso daí. Ao ponto de que, olha, eu não fui escalado, faça o teu melhor, busque o teu espaço. Olha, eu não tirei nota boa, você está estudando? Estude mais, para você poder obter uma boa nota. Porque a vida é assim. Os pais nem sempre estarão conosco, os meus já não estão mais comigo. E nós temos que desenvolver as nossas habilidades, as nossas competências e seguir a vida. E Grazi, de que forma você tem observado ali a melhoria do desempenho escolar dos alunos que têm participado dessa iniciativa da prática de esporte? É uma coisa bem bacana que o Oswaldo falou bastante, que é o senso de pertencimento, né? Então, assim, hoje eles não se veem mais só como os alunos da escola. Então, hoje eles são os alunos atletas da escola. E isso já colocou nesses alunos que eles têm como se fosse uma obrigação de ir melhor do que eles já eram. Então, assim, esse senso de pertencimento gera uma valorização deles para aquele espaço que é a escola hoje. Então, hoje eu não sou só um atleta, eu sou hoje o atleta, eu sou o aluno, então eles participam mais, eles são mais unidos, eles ajudam bastante uns aos outros, né? Eles têm, assim, se socializado melhor. Eles trazem, eles também motivam, isso é muito bacana dentro da escola. Então, hoje eles já estão motivando outros Eles alunos inspiram. para vir com eles, vai no nosso treino para você ver como é que é. Pô, cara, é legal. Então ele conta de experiências que eles tiveram lá nos jogos. Então, assim, gente, assim, é muito enriquecedor você poder compartilhar dessa experiência com eles. E aí o resultado da aprendizagem, ele é automático, né? Tudo aquilo que você faz gostando, que você tem um resultado melhor. E isso é o que a gente está conseguindo ver hoje dentro da escola. Então, esses alunos que se engajaram no esporte, que se sentiram pertencentes ao grupo e ao time da escola, eles não querem de jeito nenhum ter um resultado ruim em nada. Então, eles estão se esforçando muito mais para que eles consigam ter o desempenho de notas, né? A gente veio por um dia chuvoso. Aluno falta. Se eu pegar os meus alunos do treino, ontem todos estavam na escola, né? Então, isso daí é uma diferença que a gente consegue ver mesmo em todos os aspectos com esses alunos que praticam o esporte. Mas isso é uma coisa assim, eles precisam pertencer a uma equipe de esportes, mas eles precisam competir. Eles têm que sair para participar de uma competição. É isso que muda. Só praticar o esporte por praticar não alcança essa dimensão, né?
o que vai causar toda essa, não sei nem como dizer assim, sabe assim, esse fervor deles é o viagem de ir para competição. Nós vamos viajar, nós vamos alojar. Isso muda a vida deles, o empenho deles. Você fala para eles assim, nossa, mas você vai ficar numa escola dormindo no colchão, chuveiro, não faz mal. Eles querem do mesmo jeito. É a alegria deles. Então, realmente, viajar, o treinar é tudo muito importante, eles precisam, mas precisa ter isso, né, Oswaldo? A competição para eles e também às vezes eles estão agora começando, vamos dizer assim. Então, às vezes vai perder, às vezes vai ganhar, mas não faz mal, eles querem participar. Então, a competição é o que realmente dá aquele up na prática esportiva deles mesmo para continuidade. Vocês falaram, dentre tantas coisas, algo que me voltou à memória afetiva, porque eu sempre participei de jogos, né? Ou no futebol ou no handebol, né? E uma vez eu participei nos jogos em Paranavaí e a gente ficou alojado. Como tantas vezes nos jogos a gente ia para outras cidades e ficava alojados. E ali em Paranavaí, normalmente os jogos eram no meio do ano, né? Alguns jogos eram no meio do ano e na época do inverno. E a gente tinha que tomar banho no chuveiro gelado. Mas, gente, eu lembro daqueles banhos, mas não é pelo banho gelado, é pela memória que aquilo traz. Como que a gente se alegra de ter vivido aqueles momentos, né? Eles são únicos, são mágicos. E isso na vida das crianças, dos adolescentes, dos alunos, com certeza vai gerar um impacto futuro que a gente talvez não consiga mensurar. Mas eles vão carregar isso para os valores que eles vão aprender a conviver com as diferenças, aprender que a refeição para o amigo é a mesma dele, mesmo que ele seja um pouco mais abastado. Aprender a ter que dormir no chão, quando ele deixa talvez um quarto mais confortável. Então, tudo isso tem múltiplos significados. E assim, só pegando um gancho aí, isso tudo que foi falado, o esporte ele também contribui na questão da vulnerabilidade social. E eu gostaria de ouvir de vocês um pouco sobre essa questão da vulnerabilidade social, porque nós sabemos, tem crianças que enfrentam aí algumas dificuldades e o esporte tem essa função transformadora. E talvez na escola isso é visto, daí chega ali naquele primeiro impacto ali do esporte, os outros também saber trabalhar, a questão da psicologia. Como que vocês enxergam isso? É o interessante que a gente pode ver aqui na prática, né? O resultado no ambiente escolar, as alunas e alunos do Oswaldo. Então, a vulnerabilidade social, né? Quando não tem em si um incentivo, uma pessoa que é ali que motiva, um líder, né? A questão da escola, que é claro, os professores, né? A, o treinador, que gera ali com amor, quer dizer, vocês não são pais das crianças, mas, poxa, se fosse vossos filhos, aí empatia. Então, a vulnerabilidade, né? O que acontece muito? Se a pessoa não está inserida num grupo, ela vai buscar recurso aonde? Rua, e o que vai ser no futuro dessa pessoa. Então, por isso que é o desenvolvimento humano, né? As memórias, que o Alex falou e também que é interessante, né? Até a prática atual, como que vocês, né? O ano passado eu tive uma experiência com vocês, mas isso tem crescido, como que está atualmente? Olha, nós temos alunos de todas as classes sociais, né? Então, assim, quando eles entram na quadra, todo mundo é igual. É pequeno, é grande, é preto, é azul, é amarelo, não importa. É rico, é pobre, não tem. Dentro da quadra é você e pronto. Então, assim, esse convívio social delas, não importa a classe social, elas estão ali, elas passam a ser uma pessoa, um grupo, né? Agora, que nós sabemos que nós precisamos tirar essas crianças do caminho ruim, né? Vamos dizer assim, nós precisamos. O esporte vai igualar, né? Na questão econômica, na questão social, na questão de valores, de cor, de cabelo, de pele, né? Para nós não tem isso.
Se você é branco, preto, azul, amarelo, não importa. Você tem que estar lá, você tem que se dedicar e você tem que fazer a sua parte, né? E isso é extremamente importante. O esporte vai trazer isso. Nós precisamos trazer. Eu volto a repetir. O número de crianças que nós temos praticando esporte hoje no nosso município é muito pequeno em relação ao número de crianças que nós temos no município. Nós precisamos ofertar cada vez mais modalidades. Eu fui um atleta que pratiquei tudo, mas o último esporte que eu pratiquei foi voleibol. Eu passei pelo futebol, pelo futsal, pelo basquete, pelo handebol, pelo atletismo. Quando eu conheci o voleibol, eu me apaixonei, né? Então, assim, as crianças precisam conhecer, experimentar, né? Então, quanto mais oportunidades elas tiverem, melhor vai ser. E uma coisa que eu acho que a gente ainda precisa um pouco também, ainda mais, né? A gente precisa de apoio. Porque eu vejo pela escola, hoje a gente também tem alunos aí de, né, vários níveis sociais, mas a gente vê também muita dificuldade, por exemplo, tem aluno que não tem tênis, né? Então, assim, para ele poder jogar, a gente foi lá arrumou um tênis para ele. Eu tinha aluno que para ir para os jogos, poxa, o colchão não dava para levar para os jogos. Então a gente foi lá arrumou um colchão para ele. E eu vejo ainda também que às vezes tem muitas crianças que não vão praticar um esporte, um treino, porque elas não têm um tênis. Elas não têm uma roupa adequada, né? Fica com vergonha de Exatamente. expor isso. Fica com vergonha de expor isso. E alguns, né, os esportes precisam, né, ter Sim, um tênis adequado, uma roupa adequada para treinar. E infelizmente eles não têm. Então eu acho que a gente também precisa ter aí um olhar para esse grupo, né, que a gente precisa apoiar, ter mais apoio, para que essas crianças venham para o esporte, porque tem lá muitos talentos lá dentro, né, ainda que não foram descobertos, que não estão fazendo nenhuma prática esportiva. Por quê? Porque esbarra nisso. E a gente vê também a questão da vergonha, como você falou, porque às vezes eles pedem para falar comigo e vai lá na minha sala e fala, diretora, mas eu não tenho tênis. Aí eu falo, ai meu Deus, que não você calça. Aí vamos lá tentar arrumar um tênis para criança. Então, assim, ele também está numa idade, eles têm uma idade que eles têm vergonha também de se expor na frente dos Sim. colegas e dizer que esse é o motivo, né? Então, eu acredito que apoio nesse sentido de, né, ofertar a essas crianças também, né, para que eles possam ter aí todas as condições para realmente vir para o esporte, porque isso também é um fato real e que eu acho que impede muitas crianças também de estar participando. Com a criação do Instituto, 14 de dezembro, a gente tem procurado trabalhar um pouquinho isso aí, né? Nós tivemos atletas que nós demos tênis, nós tivemos atletas que nós demos uniforme, né? Quando vai para a competição, a gente procura, às vezes a gente sai para comer um lanche, alguma coisa, todo mundo vai. Quem não tem dinheiro, come do mesmo jeito. E a gente banca isso, né? Com o dinheiro que a gente faz alguma promoção lá, a gente tem sempre um dinheiro em caixa do instituto para esse tipo de coisa, né? Então nós temos a nossa caixa de medicamentos, a gente acaba auxiliando, mas ainda é muito pouco perto do que nós poderíamos fazer, né? Então, quanto mais crianças vierem, mais crianças aparecerão com dificuldades financeiras, né? Então a gente precisa realmente ter essa estrutura, né? E, bom, nós agradecemos a presença de vocês aqui. Infelizmente, né, o episódio já tá chegando ao final. Mas antes disso, eu peço a você que nos assiste, né, que se inscreva aí no nosso canal, se ainda não fez. Compartilhe esse link com mais alguém, deixe o seu like, né, e siga aqui as redes sociais do Jornal Noroeste, o Instagram, o Facebook, né? Instagram, Jornal Noroeste NE. E eu deixo o espaço em aberto para vocês para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer o convite, foi um grande prazer poder fazer parte, estarei sempre à disposição. É muito importante, né? O tema, né, é algo que vai contribuir para a vida das crianças, precisa da motivação, né, dos pais, né, familiares, da comunidade, questões, né, de órgãos aí que possa contribuir. E a psicologia está aí à disposição, né, para a próxima vez que precisar também. Então, entender que não é só o esporte vai contribuir com os aspectos físicos da criança, mas é global, né? Cognitivo, emocional, psicológico, social, o desenvolvimento humano, a questão do pertencimento, a inclusão. Então, é um assunto muito amplo, né, que tem muitos assuntos. Nós vimos hoje aqui na prática, pela experiência dos profissionais aqui, né, que a psicologia pode contribuir também.
Então, estarei sempre à disposição, agradeço. E pais, essa câmera aqui, né? É isso. Continue incentivando, motivando os filhos. E vocês, pais, que procuram refletir e incentivar o quanto mais para esse desenvolvimento completo, né, dos nossos filhos para um futuro promissor para eles. É isso. Eu gostaria de agradecer também ao Alex, ao Zé, que é uma oportunidade única para nós estarmos falando sobre isso, que os pais possam enxergar, né, essa importância do esporte e nos ajudar, levando as crianças lá para a prática do esporte, né, que a profissionais como o Jefferson, que já nos ajudou, que fez um trabalho incrível com a gente, a Grazi, que está transformando o Cônigo numa escola de campeões no voleibol, né? Que a gente possa estar fazendo isso em outras escolas, tendo o maior número possível de crianças. Eu agradeço muito essa oportunidade. Agradeço também a oportunidade de estar com vocês aqui hoje e quero deixar eu falar aqui, finalizar com uma fala que eu sempre digo na escola. Gente, esporte é vida. Então eu sempre falo isso para os meus alunos, esporte é vida. Então assim, que tenhamos mais incentivos, mais parcerias, né? Crianças ali no esporte treinando, são menos crianças na rua, menos crianças só no celular, né? Então esporte é vida. Tanto a Grazi quanto o Oswaldo comentaram aqui sobre essa questão da ajuda aí, de quem que tem uma forma aí de contribuir. A Grazi até comentou da questão do tênis ali. Se alguém que nos assiste aí quiser contribuir, como que pode contribuir com vocês, com essa iniciativa, com o projeto? Hoje nós temos o Instituto, ele se chama Instituto Internacional de Esportes 14 de Dezembro. O presidente do Instituto é o famoso SCOL, o Fábio Marcos Ocante, Sim. né? Ele é o presidente do Instituto hoje. Nós temos o nosso Instagram lá do voleibol feminino. Então, assim, pode procurar o Fábio, pode procurar o Instituto, pode procurar eu, que sou o coordenador técnico de competição do Instituto. Nós precisamos de apoio, nós precisamos de patrocinadores, nós temos algumas formas de patrocínio para o Instituto. Logo, logo nós teremos o projeto aprovado para as empresas que quiserem reverter uma parte do imposto de renda para o Instituto. Então, assim, a gente está aí correndo. Pode informar aí, se você se lembrar, o Instagram aí do Instituto. O Instagram é o nesp.voleibolfeminino, arroba nesp.voleibolfeminino. Femi. Certo. Então esse é o Instagram. Quem quiser contribuir, quem quiser Isso, entre em contato colaborar, com a gente, chama lá pelo os dias e Instagram. horários de treino. O voleibol treina todos os dias, tá? De segunda a sexta, lá no ginásio de esportes, no Capelão, na quadra externa, o voleibol feminino, lá no Capelão, lá dentro, o voleibol masculino. Nós estamos lá todos os dias, é só levar o seu filho, a sua criança lá, pode chegar lá que tem vaga para todo mundo, para todas as idades. Perfeito. Já estou seguindo aqui, viu? O Instagram. Precisamos de mais seguidores lá também. Vamos aumentar. Muito bom. Agradecendo a você que nos acompanhou nesse bate-papo tão descontraído, onde nós falamos sobre o esporte, inclusão, também uma forma de transformar até mesmo dentro da sala de aula a educação. Nós queremos dizer o nosso muito obrigado e aguardamos você no nosso próximo episódio. Esse é o Norocast, podcast do Jornal Noroeste. Até a próxima.